Imagina que Jesus, ele, quando falava com as pessoas, ele falava sempre de um jeito tão simples, de um jeito tão gostoso de ouvir, e ele trazia sempre exemplos de coisas que as pessoas conheciam. Então ele trazia exemplos da natureza, ele trazia exemplos de sementes, de pesca, de rede, de colher, de plantar. Jesus sempre falava com as metáforas que todo mundo conhecia e conseguia compreender. Numa dessas histórias, dessas parábolas que Jesus contava, dessas histórias reflexivas, Jesus fala sobre um pai que tem 2 filhos. E um desses filhos era um filho que perturbava muito o pai. E aí ele dizia sempre assim: pai, eu quero a minha parte na herança. O senhor me dá o que é meu por direito, porque eu quero ir para a cidade, eu não quero ficar aqui na fazenda, eu não quero ficar trabalhando na roça, eu quero ir embora. E porque ele tinha uma grande ideia de que se ele fosse para a cidade, ele ia lá e ele ia crescer, ia prosperar, lá sim ele ia ser bom para ele. E ele perturbou durante muito tempo o pai. Ou seja, ele tirava a paz do pai e ele não tinha paz também interna. O outro irmão também não conseguia ter paz, porque o irmão dele queria a parte da herança, queria ir embora e ele iria ficar com o pai. Imagina que existia um conflito interno dentro daqueles homens. Não importava a idade, se era o pai, se era o filho, mas existia um conflito interno. Até que chega um dia que o pai decide entregar a parte dele da herança. Pega um saco com moedas de ouro e ele vai embora feliz para a cidade. E lá ele começa a gastar, lá ele começa a vir uma vida que ele nunca tinha visto. Então ele vê um sapato muito bonito, ele compra sem ver o preço, ele vai dando as moedas de ouro, ele vê uma outra roupa, alguém também vê uma oportunidade ali, porque vê um jovem inexperiente, com muito dinheiro, e aí começa a dizer: olha, você tem que se vestir, veste essa roupa que você vai ficar muito bonito, você vai ser reconhecido na sociedade. Ele começa a comprar as frutas mais caras, as comidas mais caras, os restaurantes, começa a ter muitas amizades. Porque, não sei se você sabe, quando você está bem, você tem muitas amizades. É assim ou não é? Quando você começa a ficar malzinho, quando começa o saco de moeda de ouro chegar lá no fundo, os amigos começam a sumir. E isso começou a acontecer com ele também, não demorou muito tempo. O pai havia ficado na fazenda com outro irmão, e esse que estava na cidade continuou gastando, até acabar todo o dinheiro dele. E aí ele começou a bater na porta daqueles que eram os amigos, que se diziam amigos, e eles fechavam a porta novamente. Pedia um prato de comida, imagina, nos restaurantes que ele havia gastado tanto dinheiro, ninguém dava aquele prato de comida que ele pedia. Até que ele foi definhando tanto, perdendo aquelas roupas, perdendo toda aquela imagem dele, que ele tinha, que ele achava tão bacana, e ele foi voltando. Ele se viu um dia, trabalhando numa fazenda, cuidando de porcos, não a fazenda do pai, fazenda de uma outra pessoa que deu um emprego para ele a troco de nada, troco de comida. E aí teve um dia que ele estava com tanta fome, e ele estava alimentando aqueles porcos, e aí ele pensou assim: puxa, esses porcos aqui estão vivendo melhor que eu, porque olha meu estado, a minha roupa, eu não tenho o que comer. E naquele momento ele lembrou do pai. Mas daí ele disse assim: eu gastei todo o dinheiro, eu queria ir para a cidade, eu gastei tudo, e se eu voltar, meu pai não me aceitar? Mas ainda assim, sem saída, sem saber para onde ir, ele resolve voltar para a fazenda. E quando ele chega, com muito medo de não ser aceito, de ser escorraçado, afinal de contas, ele havia pisado muito feio na bola, ele tinha feito tudo errado. A inexperiência, a ignorância. Só que daí o pai recebe ele de braços abertos. E aí Jesus explica que aquele que estava morto renasceu, aquele que estava perdido foi encontrado. E aí aquele pai que acolhe aquele filho, manda fazer uma festa para comemorar a volta do filho. Manda vestir o filho com a melhor roupa. E aí o outro filho vem com um conflito interno. Mas espera um pouco, pai. Eu fiquei do seu lado todo esse tempo, eu trabalhei aqui,
O Senhor sequer deu um animal para que eu pudesse matar aqui, fazer uma comida para comemorar com os meus amigos. O Senhor nunca me deu nada. E agora meu irmão que gastou tudo, que voltou, o Senhor o recebe de braços abertos. E aí aquele pai explica para o filho, e essa história ela tem várias interpretações, várias. Mas para hoje a gente vai pegar só um trechinho para a gente refletir sobre o assunto que nós estamos falando. Quando aquele pai diz, o filho que estava perdido foi encontrado, aquele que estava morto renasceu, ele voltou à vida, o meu filho voltou. Jesus contava essa história para as pessoas, para que elas pudessem refletir, para que elas pudessem pensar. E é tão interessante que muitas vezes a nossa vida está tão complicada, a nossa vida está tão difícil, como naquele filho que perdeu tudo, que não sabia para onde ir, não sabia para onde voltar. Mas se a gente analisar toda a história e todo o exemplo de como Jesus lidou com as pessoas, em nenhum momento Jesus perguntava o que aquelas pessoas tinham feito dali para trás. Jesus queria saber dali para frente. Significa que nós podemos reescrever e mudar a nossa vida na hora que a gente decidir fazer isso. E no meio disso tudo, meio que quase escondido, existe um renascimento dentro da gente, que a gente às vezes não dá bola, não dá atenção, mas existe um renascimento acontecendo. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para coisas novas virem. Se eu continuar me segurando do jeito que eu era, com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com as mesmas palavras, com os mesmos sentimentos, a minha vida vai continuar do mesmo jeito.